retornamos ao programa Direito e Dever e Cidadania em Ação, hoje conversando com o doutor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho sobre relações internacionais do trabalho. Doutor, no último bloco, até um dos comentários foi com relação a esse acordo Brasil-Japão, até em função da crise que teve no Japão, e aí houve uma política para que as pessoas, ao retornarem, não tivessem perdidos os seus direitos, principalmente do tempo de trabalho, podendo reconhecer o período previdenciário aqui no Brasil. E isso a gente observa que todas as crises que vão acontecendo no mundo, em alguns lugares, a primeira preocupação é devolver os trabalhadores que ocupam mão de obra nesse país onde eles estavam. Uma preocupação que surge, pelo menos para mim, é que enquanto nós atuamos com a mão de obra brasileira que vai ao outro país, nós aplicaríamos o quê? A legislação do país que eles trabalhavam, das condições aqui no Brasil, na hora de uma ação trabalhista, de uma reclamatória trabalhista. E o contrário, nós aplicamos qual legislação? Você diz do trabalhador estrangeiro que vem para o Brasil. Isso. Eu vou fazer uma observação muito curiosa, né? O TST ele tinha um entendimento consagrado há muitos anos, que era a súmula 207, que dizia que se aplicava a lei do local da prestação de serviços, independentemente da lei do local da contratação. Era uma interpretação que a Justiça do Trabalho trazia, aplicando o Código Buzaide, né, que apesar de ser anterior à lei de introdução às normas de direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, por ser específica, ela era aplicada em detrimento da lei posterior. Né? Então, assim, apesar da lei de introdução às normas de direito brasileiro falar em aplicação para as obrigações contratuais, para as questões obrigacionais, a lei do local da contratação, o Código Buzaide falava que era a lei do local da prestação de serviços. E no Brasil, isso vinha sendo aplicado reiteradamente pela jurisprudência. Em 1980, houve uma lei muito interessante, que foi até editada em razão de uma construtora brasileira que estava remetendo muitos trabalhadores brasileiros para trabalhar em obras no exterior, onde se adotou uma regra diferente, onde se disse o seguinte: vai ser a lei do local da prestação de serviços, salvo no que for mais favorável à legislação brasileira, tanto para os trabalhadores brasileiros que começarem prestando serviço no Brasil e forem transferidos, quanto para os trabalhadores brasileiros que forem contratados no Brasil para prestar serviços no exterior. Essa regra não se aplica aos que forem contratados no exterior para prestar serviços lá mesmos. Qual foi a grande modificação? É que em 2009, essa legislação que se aplicava antes somente para engenheiros, ela foi uniformizada para todos os trabalhadores nacionais. Então, se acabou aplicando nessa regra para solucionar antinomias relacionadas com a aplicação da lei no espaço, o princípio da norma mais favorável. Então, você aplica a lei do local da prestação de serviços, salvo naquilo em que a lei brasileira for mais favorável. Recentemente, o TST, numa dessas revisões periódicas que ele tem feito na sua jurisprudência, ele resolveu cancelar a súmula 207. Numa sinalização muito clara, que fica mais evidente ainda quando se verifica algumas das decisões posteriores a esse cancelamento, de que hoje o entendimento jurisprudencial já não é mais no sentido da aplicação da lei do local da prestação de serviços, mas no sentido da aplicação da norma que for mais favorável ao trabalhador. E aí eu acho que essa regra também se aplica para o estrangeiro que venha prestar serviços no Brasil. Parece-me possível se interpretar por analogia toda essa conjuntura, embora a norma seja muito bem direcionada para o trabalhador nacional que presta serviços no exterior. Que presta serviços no exterior, mas parece-me possível discutir a questão sob a perspectiva da norma mais favorável também. Essa era a minha grande preocupação, né? Até como aplicadora do direito do trabalho, porque com o cancelamento da súmula, como que nós vamos, né, vivenciar essa situação diante dos nossos tribunais, ou até de trabalhadores que saiam e a gente presta serviço, né, numa função inversa nos outros locais. Doutor Jorge, gostaria que fosse esclarecido ao telespectador da TV Destaque uma questão que é rotineira e que poucas pessoas terminam sabendo qual é o procedimento. O que o estrangeiro precisa
para obter um visto de trabalho no Brasil? A pergunta é muito interessante e de resposta muito difícil até, porque nós temos na nossa legislação a previsão de 7 tipos de vistos diferentes. Eu até convido todos a consultar no futuro próximo, ainda não tenho data de lançamento, mas eu redigi recentemente um trabalho, uma obra, justamente sobre aspectos práticos da migração de trabalhadores, em coautoria com um colega, o Dr. Leandro Moreira Valente Barbas. Nós redigimos um trabalho onde a gente trata minuciosamente dos requisitos para concessão de cada um dos vistos. Mas, para não deixar sem resposta ao seu questionamento, eu vou tratar de uma questão geral. Nós temos uma legislação hoje que trata da matéria extremamente antiquada e que vem da época da ditadura, então ela traz alguns preceitos visivelmente autoritários e restritivos, como, por exemplo, a vinculação do imigrante, do expatriado, a uma determinada região do Brasil. A lei permite que se conceda o visto vinculando o trabalhador a permanecer numa determinada região. Eu, particularmente, acho que esse dispositivo não foi recepcionado. Que esse dispositivo é altamente discriminatório. Exatamente. E é contra o princípio da liberdade, o direito de ir e vir, da liberdade de circulação. Então, eu particularmente acho que ele não foi relacionado. Mas a lei deixa muito clara nesse aspecto de que, em primeiro lugar, a mão de obra estrangeira que recebe visto permanente, ela deve agregar um valor de mão de obra especializada, é uma mão de obra qualificada, especializada, que contribua para o desenvolvimento da economia nacional. Os requisitos próprios são periodicamente atualizados e divulgados e organizados pela Comissão de Imigração, pelo Conselho de Imigração, perdão. E esse Conselho de Imigração, de um modo geral, e a grosso modo falando da realidade que nós temos hoje, exige, por exemplo, lógico, com algumas variantes, conforme a peculiaridade de cada circunstância, exige que o migrante tenha um passaporte, a sua certidão de nascimento ou certidão de casamento, exigia anteriormente até um atestado de boa saúde, dispositivo, preceito, que foi revogado, antecedentes criminais, e também exige uma comprovação de residência. Mas eu repito, a questão é muito minuciosa e é uma série de peculiaridades para cada caso que nos tomaria muito tempo discutir aqui exaustivamente. Por isso eu convido todos a consultar no futuro próximo essa obra sobre imigração de trabalhadores. Mas o fato é que para trabalhar regularmente tem que ter o visto. Exatamente. Embora a gente saiba que existem milhares de pessoas que vivem e trabalham na clandestinidade, principalmente nessa região de pessoas vindas de regiões fronteiriças, aqui Bolívia, Peru e tal, que é uma mão de obra quase que escrava mantida aqui no Brasil. Eu vou só citar para vocês um dado estarrecedor. O Brasil tem periodicamente, já há muitos anos, com a periodicidade de aproximadamente 10 em 10 anos, editado leis de anistia, para regularizar a situação de todos esses imigrantes que chegaram aqui em condições irregulares. E o número de trabalhadores que se regularizam nesses casos, em torno sempre de 40 mil trabalhadores, tende a crescer e vem crescendo já, se nós pegarmos os últimos registros das edições dessas leis, dessas políticas de regularização do trabalhador migrante. O que eu tenho observado é que muitos não pegam o visto para trabalho, pegam o visto como estudante, sai e acaba trabalhando para poder manter os estudos no outro país. Mas como o programa passa muito rápido, vou fazer uma última pergunta e as suas considerações finais, professor. A migração de trabalhadores não torna mais importante, no caso, a uniformização das legislações nacionais? Essa pergunta é interessantíssima, muito inteligente, e eu queria fazer um comentário aqui muito próprio. A ideia de uniformização na legislação trabalhista é uma ideia muito antiga, que tem um viés tanto humanitário, de preocupação com a proteção do trabalhador, mas também econômico, de se evitar a concorrência desleal causada pelo baixo custo da mão de obra em alguns países. É natural que o ideal seria nós conseguirmos uma uniformização na legislação trabalhista. E essa questão é sempre discutida hoje, não só no âmbito da OIT, mas também no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio.
E é sempre muito difícil de praticar. É lógico que ela torna, essa circulação de trabalhadores torna cada vez mais necessária essa política, mas, por outro lado, uma implantação efetiva de uma uniformização pressuporia condições econômicas similares, o que é sempre muito delicado. O grande receio que a gente tem que ter quando se discute essa uniformização na legislação é, primeiro, a quem ela interessa, né? Há muitos países desenvolvidos que querem a uniformização para evitar a fuga do seu capital para se instalar em outros países, onde, por mais que as condições salariais não sejam as melhores possíveis, se comparadas com os países de origem, são bem melhores do que as que existiam naquele país antes da chegada das empresas. Então, um exemplo, uma padronização internacional. Hoje, prejudicaria muito aqueles países que só conseguem atrair investimento estrangeiro a partir do baixo custo da mão de obra, como os dos países do leste asiático, sobretudo, Vietnã, China, etc. Certamente beneficiaria os países que estão perdendo capital, perdendo investimentos para esses outros países. E a grande questão, sob o ponto de vista humanitário, é, de fato, muitas vezes as condições de trabalho não são boas nesses países, são muito piores do que a dos países de origem da empresa. Mas será que, por trás desse discurso humanitário, não há um interesse muito maior em padronizar para que esses países deixem de receber o investimento, o que para eles é muito ruim, porque se as condições não são iguais a dos países de origem da empresa, elas certamente são melhores do que as do próprio país antes da chegada desses postos de trabalho. Então, por exemplo, muitos países, particularmente os Estados Unidos, têm feito uma série de denúncias na Organização Mundial de Comércio, com uma alegação de dumping social contra países pouco desenvolvidos, sob a perspectiva e sob o pressuposto econômico de que a sua indústria interna não consegue competir com a desses países. Vejam, por exemplo, o Brasil já sofreu diversas denúncias na OMC, tanto da indústria suco-alcooleira quanto da indústria do suco de laranja, com alegações de trabalho forçado. Então, assim, às vezes a grande discussão que se apresenta sobre esse viés, sobre o belíssimo discurso de uniformização na legislação trabalhista, da melhoria, de uma dignificação uniforme da condição do trabalhador, por trás desse discurso tão bonito, às vezes há interesses eminentemente econômicos. E é isso que nós precisamos ter cuidado e manter um olhar muito atento, muito cuidadoso, muito cauteloso. Doutor Jorge, infelizmente chegamos ao final. Muito obrigada por aceitar o convite de vir ao programa. Espero poder contar com você em outras oportunidades, principalmente com as suas teses inovadoras dentro do direito, com uma reflexão e um brilhantismo incrível, né? Doutor Clóvis, obrigada. Eu que preciso agradecer pelo convite gentil, pelas suas palavras cada vez mais gentis, e dizer que eu fico à disposição. Né? Se precisarem de mim novamente, contem sempre, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Chegamos então ao final desse programa. Agradeço a doutora Tatiana pela companhia, ao doutor Jorge pela brilhante entrevista, e até a próxima semana. Muito obrigado ao telespectador da TV Destaque.